Jake Harrow agora é acusado de assassinato junto com sua esposa Rebecca. O filho deles de 7 meses, Emmanuel, ainda está desaparecido e as autoridades dizem que ele está morto. Eles ficaram em silêncio no tribunal esta semana, como mostra o vídeo da KTLA, mas Jake agora fala da prisão. Bem, a entrevista dele foi diferente da que eu fiz com Rebecca, pois Rebecca manteve a versão de que ela foi vítima de um assalto, que o bebê Emmanuel foi sequestrado. E Jake não disse isso. Conversei há pouco com um repórter que encontrou Jake Harrow na prisão. O que Harrow falou sobre as acusações de ter abusado de Emmanuel até a morte e como a versão de Jake se compara à de Rebecca, que ainda afirma ter sido atacada e que o bebê foi sequestrado. Daqui a pouco vou mostrar minha conversa com um repórter do sul da Califórnia, que talvez seja a única pessoa que falou tanto com Jake quanto com Rebecca Harrow desde a prisão deles há quase uma semana. Os Harrow estão em instalações separadas. Vídeo da KTLA durante visita ao tribunal esta semana em Riverside, Califórnia. Os pais foram acusados de assassinato e crime grave por apresentar falso relatório no desaparecimento do filho de 7 meses, Emmanuel. Ontem, o promotor do condado de Riverside afirmou que Emmanuel morreu por abuso infantil prolongado. O processo, neste caso, reflete nossa convicção de que o bebê Emmanuel foi abusado, vítima de maus-tratos infantis ao longo do tempo, e que, eventualmente, por causa desse abuso, ele não resistiu aos ferimentos. É nisso que acreditamos. Você ouvirá a resposta de Jake Harrow a isso em instantes. Também saiu um relatório ontem dizendo que Jake Harrow confessou a um policial disfarçado na prisão, confessou ter matado seu filho, foi o que o relatório disse. Isso é da Fundação Uvalde para Crianças. É uma organização nacional sem fins lucrativos que ajudou nas buscas por Emmanuel antes que as autoridades dissessem que os pais estavam mentindo. A News Nation também divulgou uma reportagem dizendo que Jake Harrow havia confessado ter matado seu filho. Havia muitas semelhanças nas reportagens entre a News Nation e o que a fundação estava dizendo. Mas na reportagem da News Nation, eles disseram que Jake Harrow admitiu a esse informante que rolou na cama e matou Emmanuel dessa forma antes de jogar o corpo dele no lixo. No início da coletiva de imprensa ontem, o promotor de Riverside disse que era importante para ele falar porque os Harrow foram os primeiros a falar nessa história. Eles apareceram na televisão no dia 14 de agosto. Este vídeo é da KABC. Oi, cadeirinha de carro. E eu deitei ele para poder preparar as fraldas dele. E alguém disse, olá, é tudo o que eu lembro. Quem levou nosso filho? Por favor, devolva ele. Os Harrow pareciam ser uma frente unida até serem presos na sexta-feira passada. Vídeo do departamento do xerife de San Bernardino mostra policiais prendendo os Harrow. Mas agora parece haver uma mudança no que cada um deles está dizendo desde que foram presos e separados. Brian Rocos conversou com Rebecca Harrow no domingo passado na cadeia. Ele trabalha no Southern California News Group. Ele afirma que Rebecca contou ter sido atacada em um estacionamento em Iacapa, Califórnia, e que Emmanuel foi sequestrado. A mesma história que ela contou naquela entrevista para a televisão local e para as autoridades, desde o dia em que disse que Emmanuel foi sequestrado. É importante notar que as autoridades acreditavam que Emmanuel morreu por volta do dia 5 de agosto, o que foi cerca de 10 dias antes da reportagem em que Rebecca e Jake disseram que Rebecca teria sido atacada naquele estacionamento em Iacapa. Mas no mesmo dia em que Brian Rocos conversou com Rebecca Harrow na cadeia, Jake Harrow estava em um campo com os policiais que procuravam por Emmanuel. Segundo a KABC, esta é uma imagem. Até agora, ainda não está claro por que Jake Harrow estava com os policiais naquele campo a cerca de 22 minutos de sua casa, bem ao lado de uma rodovia. As autoridades afirmaram que não encontraram os restos de Emmanuel naquele dia e ainda não os localizaram. Jake Harrow, no entanto, está falando da cadeia. Ele concedeu entrevista ao mesmo repórter Brian Rocos, que falou com Rebecca Harrow no domingo. E eu conversei com Brian sobre o que Jake Harrow lhe disse há pouco tempo. Recebemos agora o repórter Brian Rocos, do Southern California News Group. Você pode ler o trabalho dele no pressenterprise.com e ele acabou de conversar com Jake Harrow na prisão. Ótima entrevista, Brian.
Muito obrigado por estar tanto tempo conosco no Law and Crime. Vamos lá. O que Jake Harrow te disse na prisão? Bem, a entrevista dele foi diferente da que eu fiz com Rebecca, porque Rebecca manteve a versão de que ela foi vítima de um assalto, que o bebê, Emmanuel, foi sequestrado. E Jake não disse isso. Ele não disse que houve um sequestro. Ele também não disse que não houve. Tudo o que ele disse foi que Vanessa era inocente. E eu perguntei diretamente para ele: você é responsável pelo desaparecimento de Emmanuel? E tudo o que ele dizia era: bem, eu realmente não posso falar sobre isso por orientação do meu advogado. Ele não sabia que, mais cedo naquele dia, Mike Hastring, o promotor do condado de Riverside, tinha dito que eles acreditavam que Emmanuel morreu devido a abusos contínuos. Então, eu contei ao Jake o que o promotor tinha dito, e ele respondeu: isso não é verdade, de jeito nenhum. Mas ele não disse se houve abuso de curto prazo. Perguntei: houve algum acidente? Sabe, eu dei a ele várias opções para seguir, e ele simplesmente não queria falar sobre isso de jeito nenhum. Então você se pergunta: o que há lá? Considerando que, como você sabe, a grande pergunta de todos é: o que aconteceu com o bebê Emmanuel? Ele aceita dar essa entrevista. Mesmo assim, ao perguntar isso, você recebe uma resposta vaga por causa de aconselhamento jurídico. Por que você acha que ele aceitou dar a entrevista? Bem, ele parecia ser alguém que gosta de conversar. Ele queria abordar alguns pontos. E a maneira como eu abordo essas entrevistas é sempre: eu gostaria de contar o seu lado da história no nosso jornal. E para muitas pessoas, isso é simplesmente irresistível, especialmente quando sentem que foram prejudicadas ou às vezes acham que podem dizer algo que favoreça a situação delas. Mas o que ele realmente queria falar longamente era sobre sua condenação em 2023, quando se declarou culpado de crueldade intencional contra a criança. E eu não coloquei muito disso no artigo, justamente porque não conseguiria ouvir o outro lado da história, mas ele realmente jogou a culpa na esposa dele na época, Vanessa, sobre o possível papel dela nas lesões muito graves da filha deles, Carolina, que agora está permanentemente acamada. Jake disse que estava dando banho no bebê e que ela escorregou de suas mãos e bateu o peito no divisor da pia. Na hora, não parecia que ela estava machucada. Mais tarde naquela noite, Vanessa o acordou e disse: "Ei, tem algo errado com o bebê." Ele sentiu as laterais dela e ouviu um estalido, como descrito nos documentos do tribunal. E essa foi uma descrição que ele me deu ontem. E ele fez várias acusações sobre Vanessa, sobre a adequação dela como mãe e sobre a forma como ela estava se comportando naquela noite. E ele deixou claro que achava que era inocente. Ele deixou claro que queria levar o caso a julgamento, mas sentiu que foi pressionado a aceitar um acordo. Ele considerou justa a sentença de 180 dias em trabalho externo, com apresentação diária na cadeia e liberação após recolher lixo, além da pena de 4 anos de prisão suspensa. Nas palavras dele, ele disse que o juiz achava que ele era inocente. Agora, pretendo conseguir a transcrição daquela audiência e descobrir exatamente o que foi dito. Porque ontem o promotor do condado de Riverside, quero dizer, na coletiva de imprensa, tinha uma opinião totalmente oposta sobre como tudo aconteceu e disse que o juiz até falou que Jake Harrow teve sorte. O incidente ocorreu em 2018 e só foi concluído em 2023, o que tornou a linha do tempo interessante. Quando você conversou com Jake Harrow na cadeia, o que chamou sua atenção na linguagem corporal dele? Ele estava suando, ele ficava enxugando o rosto. Claro, ele está em uma cadeia e faz quase 40 graus lá em Bunning. Então, não sei que tipo de ar-condicionado ele tinha lá dentro. Ele não parecia assustado. Ele não parecia.
preocupado. Ele parecia mais preocupado em deixar claro como se sentia em relação ao promotor e outros investigadores que estavam presumindo que, só porque ele tinha a condenação de 2023, ele devia ter matado o bebê Emanuel. Ele sente que eles chegaram a essa conclusão sem provas. E é isso que o preocupa, mas ele queria falar de forma bem clara. Ele sabe, mesmo que ele dê aquele tipo de resposta, tipo, bem, sob orientação do advogado, não posso realmente falar sobre isso, falar sobre aquilo. E aí, às vezes, pra mim, numa entrevista, sabe, talvez você tente ir por um caminho, você vai pra esquerda e eles dizem, por aí não. Talvez existam outros pequenos detalhes pra desvendar. Tipo, ele deu alguma dica, qualquer coisa que tenha chamado sua atenção em relação ao que a gente ouviu, sabe? Ele apareceu na televisão dizendo, por favor, tragam meu filho de volta pra casa e agora ele está na cadeia. Ele disse algo que chamou sua atenção, que juntou as peças do que ele pode achar que aconteceu ou não? Obviamente, ele sabe o que aconteceu. Obviamente, essas são... Bom, ele reconheceu que essas são acusações muito sérias. Ele reconheceu que as pessoas que estavam pedindo a cabeça dele, as pessoas nas redes sociais, ele realmente não falou muito sobre a busca. Retomar a busca. Ele sabe, a gente foi e voltou. Ele estava cooperando. Ele não estava cooperando, dependendo de com quem você falava. E ele disse que estava cooperando totalmente. E isso se encaixa com algo que o xerife do condado de San Bernardino, o xerife do condado de San Bernardino, Shannon Dicas, disse na coletiva de imprensa que eles vinham recebendo. Cooperação dos suspeitos. Então, se isso incluiu Jake Harrow dizendo eu enterrei o bebê perto da rodovia, eu não sei, Jake não quis comentar, como ele acabou com os investigadores lá nos Badlands, como eles chamam aquela encosta cheia de arbustos. Parece que tem algo ali que ele não está dizendo. E é mais do que só, Emanuel foi sequestrado. Mas eu não posso adiantar tanto assim. Ontem saiu uma grande reportagem da News Nation e a Fundação Uvalde para Crianças que ajudou nas buscas no início. Depois mandou uma mensagem pra gente, mas não participou mais. E aí, sabe, os dois parecia muito parecido, que teve essa confissão na cadeia, eles disseram, o informante Perkins, que eu nunca tinha ouvido falar, que de acordo com a reportagem, eles entram, sentam com Jake Harrow. Na verdade, é um policial disfarçado e revela que o relatório dizia que Jake entregou Emanuel. Assim ele morreu e jogaram o corpo de Emanuel no lixo. A polícia contestou isso e disse que isso simplesmente não é verdade. Houve algo na sua conversa com ele e depois cobrindo essa história que chamou sua atenção quando isso começou a ganhar manchetes ontem? Sim, eu não estava ciente desses relatos no momento em que falei com Jake. Mas olhando os relatos, um deles dizia, supostamente, que Jake tinha, você sabe, eles tinham matado Emanuel e colocado ele no lixo. E o outro, naquele programa da mesma pessoa, era que Jake tinha enterrado Emanuel em uma área rural. E o repórter disse que reconferiu com suas fontes e acreditava que os dois relatos eram verdadeiros. O curioso é que só um deles pode ser verdadeiro, não ambos. E agora, as autoridades estão dizendo que nenhum dos dois está correto. Então, sabe, tudo isso volta para a questão de quando as pessoas usam fontes não identificadas para informações, você realmente precisa pensar bem se isso é verdade. Quero dizer, nós, do Grupo de Notícias do Sul da Califórnia, somos muito relutantes em usar fontes anônimas, a menos que saibamos que a pessoa está em uma posição direta para saber. E é algo que talvez possamos confirmar mais tarde. Então é difícil para as pessoas, como você viu com todos os vloggers e blogueiros, investigadores amadores online e assim por diante, apresentando suas próprias teorias sobre o que está acontecendo e pessoas comuns tentando organizar grupos de busca. É muito difícil para o público ser paciente
e esperar que as autoridades façam seu trabalho e cheguem ao fundo das coisas, o que eventualmente vai acontecer. Então é isso, sabe? Eles querem respostas imediatamente. Eles querem agora. E aí eles começam a inventar coisas quando eles não têm as respostas imediatas que desejam. E quando ouvirmos das autoridades o que eles dizem que aconteceu, ainda vai ter gente que não vai acreditar, que sabe, provavelmente os fatos vão ser entediantes demais para eles. E alguma teoria mirabolante vai ser um pouco mais empolgante e crível para eles. Então a gente tenta ser o mais responsável possível nessas situações. Agradeço por isso, sabe? Mesmo fora da Califórnia, tentando entender, já que essa história aconteceu nas redes sociais, como dissemos. De tantas formas que várias histórias não ocorreram antes. Interessante que Jake disse que Rebecca era inocente, está ao lado da esposa, mas mesmo assim as histórias deles diferem um pouco. O que ele falou da esposa? Ele disse que ela é uma mulher bonita e que nunca machucaria uma criança e que ela amava os filhos dela. E foi isso que Rebecca disse sobre Jake. Ótimo pai, ótimo marido, nunca machucaria os filhos dele. Agora, o escritório do promotor público diz algo totalmente diferente. Quando Jake disse que Rebecca é inocente, isso meio que me deu a entender que ele tinha alguma informação. Que ele sabia o que aconteceu com Emmanuel e que talvez ela não tivesse participado do que realmente aconteceu, mas ele não estava disposto a dizer o que realmente aconteceu. Então, mas de novo, ele não voltou à alegação de sequestro, o que ele poderia ter feito facilmente. O que você acha disso e, sabe, só eles sabem mesmo, né? Mas, sabe, você é provavelmente a única pessoa que falou com os dois desde aquela primeira entrevista na televisão que eles deram, onde, sabe, ela continua mantendo a história que contou, de que esse ataque aconteceu, mas a polícia disse que não aconteceu. E então ele parece que, como você disse, tem algumas informações. O que você acha das diferenças nas histórias deles e no que eles te contaram? Bem, por um lado, isso me mostra que o departamento do xerife fez seu trabalho e manteve os aros separados. Eles estão em cadeias diferentes. Quando eles estavam no tribunal outro dia, Rebecca estava sentada no banco do júri, no lado direito da sala, e Jake estava sentado em uma cadeira perto de onde os detentos entram e saem, aqueles que estão sob custódia do outro lado da sala. Jake contou que eles foram orientados a não conversar entre si. Então, com certeza, eles não têm se comunicado desde as prisões. Para alinhar suas histórias, caso realmente sejam culpados. Eles, obviamente, já tinham uma história sobre o sequestro a qual estavam se apegando. Mas agora parece que essa não é bem a versão oficial para os dois. Mas algo chamou sua atenção quando eles entraram no tribunal, supondo que seja a primeira vez que se veem desde a prisão? E quanto a, sobre como eles se olharam ou qualquer interação que tiveram? na verdade, eu não reparei. E, cara, essa audiência durou uns 3 minutos. Então, não teve muito tempo para esse tipo de coisa. Digo, eles são orientados. Você não deve sinalizar, olhar, sorrir, piscar, acenar, nada disso para qualquer outra pessoa. E eles foram liberados separadamente. Então, não pense que eu não vi eles se cumprimentando. Rebecca estava meio que do lado da sala, e Jake, estava mais para o fundo da sala. Então, eles não estavam olhando diretamente um para o outro. Seria mais ou menos assim. E agora Jake me contou. E isso está na história. Haverá mais detalhes na história, que está online, que é que
Depois que eles foram liberados do tribunal, eles desceram pelos elevadores separadamente. Eles acabaram ficando meio próximos um do outro na área de espera. E ele tentou gritar para ela: "Eu te amo." E de acordo com Jake, um policial o jogou no chão como se fosse um boneco de pano. Perguntei ao departamento do xerife se queriam comentar sobre o relato, mas eles recusaram. Então, obviamente, o departamento do xerife está levando isso muito a sério, tentando mantê-los separados. Então vai ser interessante ver, daqui para frente, se os advogados, eles vão ter advogados separados, se os advogados vão trabalhar em conjunto ou se um lado ou o outro vai se voltar contra o outro. O Jake disse-se: "Eu lembro que ele tinha um advogado que deu algumas entrevistas e era o mesmo advogado da condenação de 2023. Ele ainda é o advogado dele ou..." Ele não é o advogado dele no caso criminal. Ok. O escritório do defensor público do condado de Riverside está representando os dois. E como o escritório do defensor público funciona como um escritório de advocacia, um escritório de advocacia não pode representar dois clientes no mesmo caso. Então, o escritório do defensor público, um deles, vai representar um deles. E aí vai haver um advogado, nomeado pelo tribunal do setor privado, para o outro. E até esta manhã, eu não sei quem vai ficar com quem como seu advogado. Só mais uma pergunta, baseada na coletiva de imprensa de ontem. Quando perguntaram ao promotor se sabia onde estava o corpo de Emanuel, ele respondeu algo como: "Eles têm uma boa ideia de onde está. Eles não sabem." Ele disse claramente: "Não sei onde está, mas tenho uma boa ideia." O que acha disso? Isso significa que, quero dizer, algumas possibilidades lógicas são que Jake disse: "Bem, eu enterrei o corpo ou joguei o corpo fora na beira da rodovia, e eu meio que não tenho certeza de onde." Eu acho que se você enterrou o corpo, isso seria um evento bastante marcante e ele conseguiria apontar o local exato. Isso é só um palpite mesmo. Outra possibilidade é que eles realmente tenham o telefone dele. Então tenho certeza de que eles estão rastreando os registros do celular para triangular os movimentos dele. E é possível que eles tenham uma área geral onde isso... área rural. Isso pode indicar que ele esteve nessa área geral por talvez 1 hora ou algo assim em uma data específica, quando não há absolutamente nenhum motivo para alguém parar nessa área, a menos que seu carro quebre. Então, é por isso que eles poderiam ter uma ideia geral de onde era. E não temos conhecimento de nenhum outro local onde os investigadores tenham procurado. Quer dizer, claro, eles não necessariamente nos dizem isso. Essa busca do outro dia veio à tona, porque as pessoas estavam ligando e dizendo para a mídia: "Ei, tem 12 carros de polícia parados ao lado da estrada, na rodovia 60. E tem um cara com um macacão vermelho de presidiário lá fora." Então, não dava, sabe? Eles não podiam exatamente negar o que estava acontecendo. Michael Hastrin, agora em destaque nacional, é promotor de justiça desde 2014. O que você espera dele ao processar esse caso? Bem, ele realmente saiu pessoalmente do seu escritório para processar um caso de assassinato sem corpo no ano passado, e ele ganhou esse caso. Ele teve a vantagem de mensagens de texto incriminatórias e imagens de vigilância. E por isso ele conseguiu ganhar esse caso, eu acho, com bastante facilidade. Houve muito pouca deliberação do júri sobre isso, pelo que me lembro. Que evidências ele tem nesse caso, eu não sei. Estamos esperando que uma declaração escrita para obter um mandado de prisão seja publicada para que possamos ver quais evidências ele tem no caso. Mas parece que ele pode ter menos com o que trabalhar.
Mas eu acho que, dado que isso é uma história nacional, não sei se Mike Hastern vai fazer coletivas de imprensa diárias ou algo assim, mas ele está designado. Um promotor assistente, um cargo muito, muito alto. Promotor para este caso. Então, ele vai fazer tudo o que puder para vencer, não deixar nada ao acaso para garantir que haja uma condenação. Vamos encarar. Ele é um funcionário eleito, um político. Houve alguns casos no passado em que ele deixou de processar pessoas, enviando casos para o grande júri. Houve um caso de grande repercussão em que um policial de folga do Departamento de Polícia de Los Angeles atirou em um homem não verbal e em seus pais, em um cóstico, depois que o homem não verbal o agrediu. E Mike levou isso ao grande júri, mesmo podendo acusar o policial diretamente. E houve bastante murmúrio naquela época sobre se ele estava passando o caso para o grande júri para não correr o risco de perder o apoio dos sindicatos policiais ao processar um policial. Então, mas esse caso parece bem direto, parece sem risco político. Uma acusação agressiva só poderia beneficiá-lo. E julgando por quem ele designou para o caso, é isso que parece que vai acontecer. Certo. Não, isso foi só uma parte interessante, onde havia algumas informações e um grande desenvolvimento. Mas não era algo direto que sabemos, sabe? E essas são as possibilidades que têm sido levantadas. É um caso fascinante e triste. A grande questão é, onde está Emanuel e o que houve com ele? Brian Rocos, repórter do Grupo de Notícias do Sul da Califórnia. Confira as entrevistas dele com Jake e Rebecca Harry em pressenterprise.com. Obrigado pelo seu tempo. Agradecemos muito. O prazer é meu, sempre que precisarem. Tanto Jake quanto Rebecca Harrow devem comparecer ao tribunal novamente no dia 4 de setembro. Isso será na próxima quinta-feira. Isso é tudo para o On The Case, da Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.